paz do Senhor a você que está nos assistindo. Estamos iniciando mais um Espaço Jovem. E o papo hoje vai abrir a sua mente e fortalecer a sua fé. Então compartilhe aí com seus amigos, porque o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Quando a gente fala sobre a ressurreição de Jesus, é comum a gente pensar apenas naquele domingo de manhã, a pedra removida, o túmulo vazio. Mas a verdade é que esse momento ele marcou o início de algo muito maior. A ressurreição foi o grito definitivo de que a morte não tem a palavra final. E no Espaço Jovem de hoje a gente quer olhar um pouco para mais além do passado e enxergar o futuro que a ressurreição ela nos aponta. A gente vai falar sobre o juízo final, sobre a eternidade, sobre a esperança de um novo céu e uma nova terra. O que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje? Quem vai estar conosco respondendo essas perguntas será justamente o evangelista Marcelo Teles e o professor Givanildo Hermano. O programa de hoje está no nível altíssimo, né? Paz do Senhor, evangelista Marcelo. Presbítero André Santos, a paz do Senhor aos jovens, a todos os nossos irmãos telespectadores que são frequentes e assíduos telespectadores da nossa querida e amada Rede Brasil. Agradecemos a Deus e ao nosso pastor a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Espaço Jovem. Glória a Deus, o senhor já está de casa, pastor. Professor Givanildo, que honra estar com o senhor aqui nesse programa. A gente está fazendo uma mistura, né? Do Espaço Jovem com os instantes finais, o pessoal falando ali nos bastidores, né? Essa mistura é boa. Seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, presbítero, paz do Senhor, evangelista. É um prazer estar aqui participando mais uma vez. A paz do Senhor, jovens, aos músicos, tocadores. Eu quero agradecer ao nosso bom Deus, agradecer ao nosso pastor presidente e agradecer também a toda a Rede Brasil pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É isso aí, glória a Deus. E no louvor hoje a gente está recebendo a cantora Rebeca Lira. Pai do Senhor, Rebeca. Pai do Senhor, presbítero, evangelista, professor, tão querido e amado por nós. Pai do Senhor, jovens, aos músicos que estão aqui e a todos que me acompanham, nos acompanham de casa. É um prazer poder estar aqui. Deus abençoe o pastor, a Rede Brasil pela confiança. Vamos louvar a Jesus, né? E Amém. Aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, na arquibancada, né, conversando com a gente aí, o pessoal tá todo mundo tranquilo. Não, fique de boa, né? Estão os jovens da área 18. Onde estão os jovens da área 18? Assim? Amém. Glória a Deus. E os jovens também da área 72. Pai do Senhor, jovens? Amém. Pai do Senhor para vocês também, tá? Amém. A gente já manda as saudações aos respectivos coordenadores, né? E agora a gente vai dar início à nossa conversa. Eles estão a fim de ouvir, de perguntar, viu, pastor, professor? E a gente está a fim de ouvir também, aprender um pouco, né? A gente está falando hoje justamente sobre esse tema, sobre a ressurreição, sobre as questões escatológicas, que a gente vai aprender o que é que significa essa palavra hoje também, né? E a gente já quer perguntar, pastor, professor, quais as principais evidências da ressurreição de Cristo? Simples e direto. Amém, muito bem. Aproveitando, né, nós queremos falar um pouco sobre este assunto, presbítero André, e tem sido alvo dos nossos estudos aí por um bom tempo, né? Eu me debrucei tanto diante do assunto da ressurreição que rendeu a nossa obra, que foi publicada pela Bereia, né? Está aqui, muito bem, A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake, né? Procuramos, assim, linkar o tema a termos bem odiernos, contemporâneos, né? Todo mundo sabe hoje o que é fake, né? Então, em que se enquadra a ressurreição de Jesus? Um fato verossímil ou numa mentira, num boato, numa lenda criada, né? E neste livro nós justamente falamos sobre evidências bíblicas, históricas e teológicas que mostram que a ressurreição de Jesus, ela se encaixa num fato e não num fake, não é? E a sua pergunta ela é bastante pertinente, né? A ressurreição ela encontra-se na história da narrativa de Jesus como o evento principal após a sua morte, né? Até porque era necessário que ele de fato morresse para que pudesse ressuscitar. E aí a gente tem evidências, claro, da ressurreição, claro que temos. Por exemplo, Jesus deixou para trás um sepulcro vazio, não é? Não haveria ressurreição se o corpo estivesse lá. A ideia de ressurreição na mente judaica não é nem na mente ocidental. Na mente judaica é ressurreição corporal.
Não é ressurreição espiritual como advogam certos grupos heterodoxos. É bom, inclusive, que se Não é? diga isso, né, pastor? Para alguém que esteja nos assistindo e dizer, não, isso aí é uma questão ocidental, é uma questão de vocês, né? Pois é. Eles não pensam assim dessa forma. Por exemplo, José, antes de falecer, ele profetizou que Deus visitaria o povo de Israel e os tiraria de lá para levar para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E ele tinha tanta convicção disso que ele disse, olha, eu morro, porém Deus vos visitará. Isso está em Gênesis 50, é o último capítulo. E ele diz, quando Deus os visitar, leve daqui meus ossos. Aí a pergunta que está implícita na declaração de José é por que ele se preocupou em que levasse os ossos dele? Já que ele estava morto, para que levar ossos? Porque ele acreditava que ele precisaria estar fisicamente com os ossos no local onde Deus o ia ressuscitar no futuro. Que coisa. Então a ideia de ressurreição corpórea, não é? É tanto que tinha que levar os restos mortais. Ele não queria ressuscitar no Egito, por assim dizer. Era preciso levar os restos mortais para a terra de Abraão, Isaque e Jacó, prometida a eles. Isso já era uma coisa muito antiga na Pois é, mentalidade então a deles, né? ideia de ressurreição é corpórea. Por isso Jesus deixou para trás um sepulcro vazio. E aí dizer que não houve a ressurreição, então tem que mostrar onde o corpo está. Até hoje, nenhuma das teorias que tentam explicar o fato sobrenatural da ressurreição, elas dão uma explicação satisfatória para o sepulcro vazio. Me faz lembrar, inclusive, ministro, que a gente gravou um programa algum tempo atrás, Isso. né, falando sobre essas questões, Justamente sobre isso. sobre essas teorias e tudo mais. O senhor desmistificou elas aqui no Pois é. programa. Quem quiser assistir aí também, depois acesse aí na Rede Brasil. E quem sabe a No gente YouTube. ainda dá um toquezinho, né, sobre isso, né? Claro. Então nós temos para trás um sepulcro vazio, que evidencia que o corpo não está, mas além disso, nós temos a evidência das aparições. Porque é verdade, se hoje você vai visitar um túmulo de alguém para mandar limpar, organizar, não que a gente tenha esse hábito de estar visitando os mortos, mas para pelo menos deixar limpo, organizado, e lá você encontra o sepulcro vazio, a primeira coisa que você vai pensar não é ressurreição, é que alguém Roubaram, pegou, né? não é verdade? Então era preciso de além da evidência do sepulcro vazio, a aparição, e esta aparição ocorreu. Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, veja quanta gente viu ele ressuscitado. E ele diz, e por último apareceu-me também a mim. E é interessante que entre nessa lista o apóstolo Paulo, porque ele não fazia parte dos 12. Né? Alguém poderia dizer, é muito fácil os 12 ver, eles queriam ver, eram propensos a ver, não é? E aí a gente quebra a teoria da alucinação, porque ela diz que a pessoa tem que desejar ver para poder ver. Mas Paulo não fazia parte do círculo dos 12. E nem desejava ver. E Isso aí nem era desejava é ser fato, cristão, né? não é Exatamente. verdade? E ele foi confrontado com a aparição do ressurreto ali no caminho de Damasco. Por último, para ser bem conciso, a terceira evidência é a mudança radical dos discípulos. Nós vamos ver os discípulos antes da ressurreição trancafiados, com medo de pregar, e de repente estes homens medrosos estão espalhando em Jerusalém a notícia de que Jesus ressuscitou, ao ponto deles sofrerem agruras piores que existem. Pedro foi chicoteado, Paulo e Silas também, Paulo foi decapitado segundo a tradição, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então, estes homens, aconteceu algo com eles para que da noite para o dia eles pudessem passar por uma mudança tão radical, pelo menos psicológica e doutrinária, que sendo judeus, eles abdicaram de crenças enraizadas no judaísmo e passaram a pregar que o Cristo não era só dos judeus, mas também dos gentios, e que não era necessário eles guardarem o sábado. Um rompimento doutrinário considerável para explicar somente a ressurreição. Eu ouvi alguém dizendo uma certa vez que nesse sentido, no início o evangelho foi uma contracultura, né? Pois é. Fato. Né? Pois bem. E já tem pergunta, viu? Vamos embora. O negócio nem começou direito aqui. A gente tem Diego Fernandes. Cadê, Diego? A paz do Senhor, presbítero, a paz do Senhor, evangelista, ao professor, a todos aqui que estão participando desse programa, que é bom e mais do que especial, e a todos que estão também nos assistindo. A minha pergunta é sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Em João, capítulo 20, e o versículo 29, quando o Senhor aparece aos 11, ele se dirige intimamente a Tomé, dizendo, por que me viste, Cristo? Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram.
como é, pastor, evangelista, quando a gente tem a certeza que Jesus, ele ressuscitou, e dessa certeza a gente carrega com a gente o testemunho de que verdadeiramente Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Muito bem. Se eu entendi bem a sua pergunta, a gente poderia traduzir da seguinte forma: só os discípulos tiveram a experiência ocular, não é? E nós temos a experiência, mas não ocular. Nós cremos que Jesus ressuscitou, mas não tivemos a experiência ocular e tátil, como eles tiveram, porque Tomé é uma pessoa interessantíssima, né? Ele não só queria a experiência ocular, ele também queria a experiência tátil. Veja que ele desconfiava até dos olhos. Ele disse, não somente ver, mas eu quero tocar. Então é uma experiência tátil, não é? Então ele viu como era, me permita, absurda a ideia da ressurreição. Eu acho interessante o que disse Tertuliano, que foi um pai da igreja, né? Alguém disse assim, como você pode crer na ressurreição? Ela é absurda. Ele disse, por isso que eu creio. Alguém ia inventar uma mentira absurda? Não é verdade? Até na mentira tem que ter uma probabilidade. Uma plausibilidade. Ou né? não é verdade? Claro. Então ele disse assim, jamais os discípulos iam criar uma coisa que fosse absurda para crer, não é? Então assim, nós cremos que a experiência dos apóstolos foi legítima pelas fontes textuais, que mostram que eles não romantizaram os fatos da ressurreição, eles são simplistas, são simplórios. Veja que, embora a ressurreição seja um ponto crucial do ministério de Jesus, ela não ocupa a maior parte dos evangelhos. Em Mateus está em Mateus 28, em Lucas está no capítulo 24, não é isso? 23, 24. Em Marcos está no capítulo 16 e em João no capítulo 21. Ou seja, só um capítulo, 2 no máximo, para um evento tão importante, não é? Então eles foram simples, eles não romantizaram a história de Jesus, eles foram fiéis ao que realmente aconteceu. Segundo, a vida deles foi extremamente impactada. Eu já falei aqui que isso custou a vida deles. Eles perderam a própria vida para defender que Jesus havia ressuscitado. Então, baseado no testemunho destes homens, nas fontes textuais, nós acreditamos que, de fato, eles tiveram uma experiência com o Cristo ressuscitado. Por exemplo, a ideia de que eles eram ignorantes e que eram crédulos, acreditaram logo de cara, é mentirosa. Na verdade, eles duvidaram de cara e depois foram convencidos a crer. Lucas, por exemplo, era médico, mas disse que Jesus, durante 40 dias, apareceu com muitas e infalíveis provas. Essa expressão infalíveis é a única ocorrência no Novo Testamento. Como Lucas era médico, esse termo é um termo que era usado no direito na época, para algo que era indiscutível. Então Jesus apresentou-se vivo de forma indiscutível. Os discípulos conversaram com ele, os discípulos comeram com ele, tiveram experiências táteis. Então, baseado nesta experiência e no testemunho interior do Espírito Santo, que embora eu não tenha visto o Cristo ressuscitado, eu creio no relato dos apóstolos, que foram testemunhas oculares, como também eu tenho o testemunho do Espírito Santo no meu interior de que Jesus realmente está vivo. E os milagres que hoje ocorrem são um testemunho do Espírito Santo de que a pregação dos apóstolos é legítima, porque Jesus disse em Marcos 16, está escrito que quando eles foram pregar, o Senhor confirmava a palavra com sinais que se seguiam. Então, o fato de acontecerem milagres hoje, vidas serem transformadas, é um testemunho público de que a mensagem que eles pregaram é verdadeira. Olha aí. Acho que já deve ter gente em casa dizendo, tá bom, eu já acreditei, eu acreditei. Se alguém tinha dúvida, não tem como refutar esse tipo de coisa. Pois bem. Né? E aí talvez a gente também possa perguntar já agora, qual é a correlação que existe dessa ressurreição, Isso. assim, factual, né, com a vinda do Senhor Jesus, com a escatologia, professor? Então, muito bem. Parecem ser duas doutrinas bem distantes uma da outra, mas estão muito relacionadas, né? Só faz sentido eu crer na segunda vinda de Cristo, no reinado milenial de Cristo, se nós crermos, se nós acreditarmos na sua ressurreição. E eu faço uso das palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, né, que ele fala exatamente sobre a ressurreição de Cristo, que ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E assim também nós somos considerados falsas testemunhas. Então o plano da redenção estabelecido por Deus estava implícita, vamos dizer assim, e eu até diria de forma explícita nas Escrituras, que era preciso, primeiro, Jesus vir ao mundo, fazer-se homem,
nascer de uma virgem, nascer de uma mulher. Jesus teria que vir ao mundo para poder morrer pelos nossos pecados. Depois era preciso que Jesus morresse na cruz do Calvário, desse a sua vida por nós. Terceiro, era necessário que ele viesse, ressuscitasse ao terceiro dia, depois vir buscar a sua igreja e depois vir para reinar com poder e grande glória. Então eu só posso acreditar que Jesus vem arrebatar a sua igreja e depois vem para reinar por causa da sua ressurreição. E Paulo, ele escreve algo bem interessante na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. É bem interessante, está bem relacionado um assunto ao outro. Isso. Paulo diz assim, porque o mesmo Senhor descerá... Não, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, estão diretamente relacionados. Então, Jesus morreu, foi à cruz do Calvário, pagou o preço do nosso resgate. A sua ressurreição é a garantia que aquela oferta, aquele sacrifício foi aceito por Deus e agora ele já, vamos dizer assim, já comprou o direito do nosso resgate, já comprou o direito da nossa redenção e virá em breve nos buscar e 7 anos depois voltará para reinar sobre toda a vida. Glória a Deus. Cara, isso é fenomenal, né? Como uma coisa se amarra, assim, como uma coisa se fecha. E eles já estão a fim de participar também, tá certo? Sim. Porque a gente vai chamar agora o primeiro quadro do programa, né? Vamos lá para o Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. Isso aí, esse daqui é o Quem Disse a Quem. Você já conhece, né? Como é que é o sistema. A gente vai dizer, vai falar uma conversa, né? Vocês precisam dizer quem foi que falou essa frase e a quem foi que ele falou essa frase, tá bom, pessoal? Para dificultar, só para ser chato com você. É isso aí, então vamos lá para a tela 1 do Quem Disse a Quem, tá bom? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha aí, quem já sabe ali? Amém. Amém. Foi o Senhor Jesus disse para Tomé. Como? O Senhor Jesus falou para Tomé. Sim, eu tenho certeza. Absoluta. 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 Posso chamar a resposta? Olha. Isso estava fácil. Resposta aí, a tela com a resposta. Jesus disse a Tomé. Muito bem. Área 18. 18. Vocês já falaram assim, né? É muita competição, Senhor. Mas a gente vai para a tela 2 e eu vou passar a pergunta para a área 72, tá bom? Vamos lá. Tela com versículo, quem disse a quem? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu? Quem disse a quem? Vamos lá? Área 72, já sabem? Já tem a resposta? E aí? Pode passar o microfone para ele, pode ser que dê uma animada assim de responder. A pressão no microfone. E aí? Vamos? Podem arriscar se quiserem também, pensando aí quem foi, né? Não sabe? Tem certeza que não sabe. Posso passar de volta para a área 18? Tá bom, então eu vou passar, tá? Pessoal da área 18, e aí, sabe? Já sabe? Tu ou tu? Tira para o ímpar aí. Pode dizer. Jesus disse a Pedro. Teu nome primeiro. Mariana. Ok, pode dizer. Jesus disse a Pedro. Tem certeza, Mariana? Absoluta. Tá certa a resposta. Tela aí com a resposta, né? Jesus disse a Pedro, João 21 e 22. Vamos para a terceira? Área 72, vou dar mais uma chance a vocês, tá? Vamos lá. Tela aí com o versículo, quem disse a quem? Pedi ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganei? E aí? Quem disse a quem? Essa está mais elaborada, né? Vamos lá? Pedi ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganei? Quem foi que disse a quem? E aí? Se vocês não souberem, eu vou ter que passar para todo mundo de novo. Já sabe aqui? Sim. Posso passar para eles? Tá bom, então eu vou passar. Vamos lá? Me chamo Samuel, cidade 18. Foi a mulher sunamita disse a Eliseu. Tá bom, ele está honrando a Esteadebe ali, professor, que ele fez Esteadebe. Muito bem. Muito bem. Ela com a resposta, a mulher sunamita disse a Eliseu. Muito bem. A gente vai voltar
E aí vocês vai ter outro quadro e aí vocês vão poder descontar, tá bom? Tá certo? Até agora tá 3-0, né? 18. E a gente vai de um rápido intervalo. Não saia daí, porque a gente vai de louvor agora com a cantora Rebeca Lira e aí logo após o intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e crer que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já, oh aleluia, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Dá pra você cantar que nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. E quase parando sem forças e vigor, o que a gente faz? A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue, oh aleluia. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Espaço jovens, jovens no coração de Deus.
É isso aí, já voltamos com o Espaço Jovem e hoje o tema tá, como eles dizem, tá forte, né? Eu tô brincando, eu digo também, né? E a ressurreição e a escatologia, olha aí. E com a gente 2 convidados especialíssimos, né? Que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. O evangelista Marcelo Teles, professor Givanildo Hermano. E eu já quero iniciar esse bloco, ministro, professor, perguntando assim, por que desde o início a ressurreição ela foi tão questionada, tentaram apagar, desde que aconteceu, né? Jesus ressuscitou e já tentaram, esconde aí, vê aí, paga, dá um jeitinho. Não era brasileiro, mas deram um jeitinho brasileiro ali, né? E aí, pastor? Interessante essa sua pergunta, que pode refletir, ser a pergunta de muitos telespectadores, né? O evento da ressurreição no ministério de Jesus, na vida de Jesus, principalmente ele foi o alvo de muitas críticas, porque se trata de algo sobrenatural. Então, desde os seus primórdios, por exemplo, quando os soldados saíram do sepulcro, foi delegada a eles a autoridade de tomar conta do corpo de Jesus, né? E eles foram os primeiros que presenciaram Jesus saindo de lá. E aí vieram para a elite judaica e noticiaram o que aconteceu, que Jesus havia saído do sepulcro. Então eles receberam uma soma em dinheiro e foram orientados a espalhar a notícia fake, né? De que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo. E aí espalharam a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Essa é a primeira das teorias alternativas para a ressurreição. Ora, veja, ela é muito frágil, porque, primeiro, ela só afirma que o corpo não está lá. Então, já afirmou uma coisa boa para quem é cristão, né? É verdade. Nós defendemos que a ressurreição foi corporal. Então, eles não negam que o corpo não estava, apenas deram uma alternativa, os discípulos roubaram. Só que ela é frágil por esse motivo e também porque tudo foi providenciado pela elite judaica para que o corpo não fosse roubado. Por exemplo, foi colocada uma escolta para impedir o acesso dos discípulos. A pedra que estava na boca da cova era muito grande. Há estudiosos que dizem que pelo volume dela, que é enfatizado por Mateus e Lucas, era necessário pelo menos 20 homens. Então os apóstolos eram 12 menos um, que se desviou, não é verdade? E terceiro, foi colocado um selo sobre a pedra, porque violar aquele sepulcro era cometer um crime federal contra o império, o que eles não estavam dispostos a fazer, porque João diz que eles estavam trancafiados e com medo, não é? E por último, é preciso dizer que quando as mulheres foram pela manhã para untar o corpo do Senhor, para conservar mais a carne por um tempo, elas foram surpreendidas com a pedra removida e os anjos dizendo que ele não estava ali, mas elas correram, noticiaram aos apóstolos. 2 deles vieram para conferir, não acreditaram no relato das mulheres, né? Então eles não eram crédulos, eles duvidavam para crer. João e Pedro, né? Isso, tudo leva a crer que João era mais jovem, chegou primeiro na correria do que Pedro, que veio em seguida. Então Pedro, ele fica dentro do sepulcro e João fica do lado de fora. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que quando João viu as vestes mortuárias ou as mortalhas, que eram as faixas que enrolavam o corpo e a cabeça, diz assim, e João viu e creu. Porque ele creu no testemunho das mortalhas. Porque alguém que ia roubar o corpo de um defunto enrolado não ia ter o trabalho de tirar as faixas. Ainda mais dobrá-lo. Claro. Né? Pois é. E John Stott, em o seu livro Cristianismo Básico, ele diz que a expressão que aparece ali no grego para as vestes mortuárias ou as mortalhas dá a entender de que elas ficaram no formato do corpo sem o corpo estar dentro, o que dá a entender que o corpo foi retirado e ficou o formato. Então assim, quando João viu aquilo foi o suficiente para ele crer, foi o Senhor que saiu dali. Então assim, esta primeira teoria e as teorias subsequentes que elas surgiram com o decorrer da história, principalmente com o advento do iluminismo no século XIX, onde os racionalistas criticaram toda a sobrenaturalidade da Bíblia, todas essas teorias que tentam dar uma explicação ao sepulcro vazio, elas são facilmente destruídas pelo fato de que são pelo menos 10 teorias. Se uma explicasse, não haveria 9. Concorda? Então eles não são unânimes entre eles mesmos. Um diz uma teoria, outro diz outra teoria, discordando da primeira. Por fim,
né? No nosso livro, por exemplo, eu concluo o resumo dessas teorias citando Geza Vermes, que é um estudioso bíblico considerado o maior estudioso a respeito de Jesus, que deixou de ser cristão. Mas veja o que é que ele diz. Ele diz: nenhuma destas teorias explica satisfatoriamente o sepulcro vazio. Quer dizer, um próprio estudioso que deixou de ser cristão, ele diz: nenhuma dessas teorias satisfaz o sepulcro vazio. Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe e nenhuma dessas teorias explica. Então, fica claro isso aí. Interessantíssimo isso, né? Inclusive, corroborando com aquilo que o senhor disse, que eles foram bem simples, né? Porque se você quisesse mentir, certamente glamorizaria, né? Olha, nós somos 11, mas a gente conseguiu empurrar a pedra, né? Isso. Olha, a gente conseguiu fazer isso e tudo mais, alguma coisa do tipo, né? Alguma coisa do gênero, né? E já tem pergunta também, né? Por Samuel Ramos, na área 18, Pai do Senhor Samuel. Minha pergunta é a seguinte: Jesus afirmou em João capítulo 5, verso 29, que haveria 2 ressurreições. Isso. Uma para a vida e uma para a condenação. Como é que vai se dar essas 2 ressurreições? E qual a relação da ressurreição de Cristo com essas 2 ressurreições? Muito bem. Primeiro eu gostaria de ler o texto, né? São João capítulo 5, versículos 28 e 29, onde Jesus deixa bem claro que todos os mortos hão de ressuscitar. Então a doutrina da ressurreição é uma doutrina bíblica e a Bíblia afirma categoricamente que todos os mortos hão de ressuscitar. Agora, em períodos diferentes e para destinos diferentes. Então em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então alguns irão ressuscitar para a vida eterna, e outros irão ressuscitar para a condenação eterna. Que coisa interessante. A morte de Jesus foi por toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade. Agora, nem todos serão salvos. Por quê? Existem alguns critérios para obter essa salvação. E dentre esses critérios é crer em Cristo, é recebê-lo como seu Salvador pessoal. Então, são 2 ressurreições distintas, sendo que a ressurreição dos justos, ela ocorre em fases distintas, separadas. Há um grupo de pessoas que já ressuscitou com Jesus, conforme Mateus capítulo 27, versículos 51 e 52. Mateus diz que muitos sepulcros de santos se abriram, e eles saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Entraram na cidade e apareceram a muitos. Nós chamamos isso de primeira fase. É um grupo de santos que dormiram e ressuscitaram juntamente com Cristo, uma ressurreição definitiva, para nunca mais morrer. A grande colheita que nós chamamos, que é a ressurreição dos santos, né, ocorrerá na ocasião do arrebatamento da igreja. Paulo diz assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, ou seja, morreram salvos, eles ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então, nessa ocasião ocorre a ressurreição dos salvos, dos santos, na ocasião do arrebatamento da igreja. E há um terceiro grupo ainda que ressuscitará no final da grande tribulação, que são exatamente os mártires da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. A ressurreição dos ímpios, dos incrédulos, dos pecadores, ocorrerá uma única vez, que é exatamente na ocasião do juízo final, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Então, os salvos são grupos distintos, é chamado de primeira ressurreição. Um grupo já ressuscitou com Cristo, outro grupo maior vai ressuscitar na ocasião do arrebatamento e outro grupo vai ressuscitar no final da grande tribulação. Mas os ímpios, os incrédulos, os pecadores ressuscitarão todos de uma só vez na ocasião do juízo final. Agora, a relação da morte de Cristo. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele morreu por toda a humanidade. Então, ele ressuscitou para garantir essa salvação. Quando nós vamos, por exemplo, a uma casa lotérica, uma agência bancária, pagar alguma conta, então nós recebemos ali um comprovante, um ticket que garante que aquilo foi pago. Então a morte de Cristo é como se ele pagasse o preço e a sua ressurreição é a garantia que aquela dívida foi paga. Agora, ele garante a salvação a todos, mas Isaías diz, nem todos obedecem ao Evangelho.
Então, aqueles que creram em Cristo e receberam Jesus como seu Salvador, irão ressuscitar para a ressurreição da vida, enquanto os ímpios, incrédulos e pecadores irão ressuscitar para a condenação eterna. Então, embora Cristo tenha morrido por todos, mas nem todos serão salvos, porque nem todos obedecem ao Evangelho. É santíssimo. Inclusive, professor, o que leva a gente a pensar, né? Essa ressurreição dos justos, ela é semelhante à ressurreição de Cristo. Sim. E assim, se ela é semelhante dessa forma, o nosso corpo também vai ser semelhante a ao Jesus, de Cristo. E Paulo diz isso, Filipenses, capítulo de número 3. Eu quero ler esse texto. Versículos 20 e 21. É bem interessante esse texto. Veja o que Paulo diz. Paulo diz assim, Filipenses, capítulo 3. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, esse corpo mortal, esse corpo que padece, que adoece, sujeito ao pecado, sujeito à morte, sujeito a tantas coisas. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, né? Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o corpo do salvo será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade e de glória. Nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. E olha que coisa interessante. Após a ressurreição, houve a ocasião que Jesus materializou-se. Como foi falar com Tomé? Veja aqui minhas mãos, põe aqui o teu dedo, veja que sou eu mesmo. Então Jesus materializou-se. Mas houve ocasiões em que eles estavam a portas fechadas. E Jesus não precisou bater a porta. Jesus chegou no meio deles. Então eu vou usar essa expressão. Que é o texto de Lucas 24, né? Isso. Então, o corpo de Jesus tanto pode materializar-se quando houver necessidade, como ocorreu, por exemplo, às margens do mar da Galileia, naquela ocasião que ele veio restaurar Pedro. Ele materializou-se, ele comeu com os discípulos, não é assim? Então, quando ele estava com os dois no caminho de Emaús, quando foi partir o pão, então houve a ocasião que ele materializou-se. Mas houve ocasiões em que ele chegou no recinto, de portas fechadas ele entrou. É como os seres angelicais hoje. Um anjo, para ir na nossa casa, por exemplo, ele não precisa tocar a campainha nem bater a porta. Ele é um ser espiritual. Porém, se ele quiser, ele pode se materializar e aparecer lá até de terno, de gravata e tocar a campainha e a gente nem perceber que é um ser angelical. Assim será o nosso corpo. Durante o milênio, nós estaremos reinando com Cristo. Haverá ocasiões, não tenham dúvida disso, que nós vamos nos materializar, porque nós estaremos reinando com Cristo. E haverá ocasiões em que nós estaremos em corpos, digamos assim, espirituais, gloriosos e incorruptíveis. Então, o corpo do ímpio, incrédulo e pecador será revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Mas o corpo do salvo será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade e revestido de glória, conforme o corpo de Jesus. O senhor me permite, presbítero, uma coisa interessante. Veja como a Bíblia ela é tremenda, né? Ela não só se encarrega de falar do fato da ressurreição, mas do significado da ressurreição. Né? Quais as implicações? No nosso livro a gente trabalha isso no 13º capítulo e no 14º. Por exemplo, eu falo da singularidade da ressurreição de Jesus e do significado da ressurreição de Jesus. É fato que houve ressurreições antes da de Cristo, mas as pessoas voltaram a morrer. Em que a de Cristo é singular? Dos muitos motivos, uma delas que faz da ressurreição de Jesus singular é que ele inaugura um tipo de ressurreição em que a pessoa não morre mais. Isso. Veja, Lázaro voltou a morrer, a filha de Jairo voltou a morrer, o filho da viúva de Naim voltou a morrer, os casos do Antigo Testamento, a pessoa voltou a morrer. Então aquela ressurreição foi só um abreviamento da morte, não é verdade? Então um retardamento da morte, melhor dizendo. Já de Jesus, Paulo chama dele a primícia dos que dormem. A expressão que aparece ali, a expressão grega aparrê, que dá a ideia daquilo que é colhido como primeiro numa colheita. Então ele foi o primeiro que inaugurou a ressurreição definitiva. Isso faz dele a ressurreição singular. E o significado é que a partir dele se inaugura a ressurreição definitiva, né? Cristo não houvesse ressuscitado, Paulo disse, os mortos estariam perdidos. É verdade. Mortos para sempre mortos. Mas haverá a ressurreição dos santos por causa da ressurreição de Cristo. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. De forma que se Cristo não ressuscitou, os santos também não ressuscitariam. Então há esse significado
na ressurreição que não pode ser deixado de lado. Incrível, né? E, assim, ministro, professor, qual, na opinião assim, do senhor, qual a maior evidência da ressurreição de Cristo? Olha, eu acredito que a aparição aos discípulos, né, além do sepulcro vazio, essa aparição ela foi fundamental para a crença de que Jesus de fato havia ressuscitado. Por exemplo, o que mais convenceria Paulo, se não a aparição? Paulo ouviu falar de Jesus, não vou dizer que ele viu Jesus em carne, porque há textos que dizem que ele não viu Jesus em carne, não é? Mas ouviu falar de Jesus, dos seus ensinos, mas também de sua morte por crucificação. Até aí, Paulo tinha convicção de que isso aconteceu, mas que Jesus não era o Messias, porque ele morreu simplesmente por isso. Agora, o que aconteceu no caminho de Damasco? E fez com que este fariseu abandonasse o seu currículo no judaísmo. Veja que não era qualquer currículo. A gente está aprendendo no pré-congresso, né? Prossigo para o alvo, que está num texto de Filipenses, da Epístola aos Filipenses, onde Paulo ele está combatendo os judaizantes, dizendo, não se orgulhe na carne não, porque se fosse para se orgulhar, eu tinha mais motivo do que vocês. Né? Eu sou da tribo de Benjamim, que não é qualquer tribo, não é verdade? É o filho derradeiro de Jacó, é uma das poucas tribos que ficou ao lado de Roboão, que foi Judá e Benjamim, não é? É a tribo da onde veio o primeiro rei, Saul. Inclusive o nome Saulo é a reprodução do nome de Saul, não é verdade? Que é o primeiro rei de Israel. Ele disse, eu fui circuncidado ao 8º dia, meus ancestrais são também hebreus. Fariseu de fariseu. Ele disse que serve a Deus desde os seus antepassados. Então ele não era um prosélito, ele não se tornou judeu, ele nasceu dentro deste ambiente judaico, não é? E era fariseu da seita mais severa. E ele deixou tudo isso para trás pelo excelente conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, pelo qual eu fui capturado. Então ele disse, eu não me tornei cristão somente porque quis, não. Ele veio a mim, não é? Ele se revelou a mim. Inclusive, na lista das aparições, quando Paulo diz que ele apareceu a Cefas, apareceu aos 12, apareceu a Tiago, a mais de 500 irmãos, ele diz, e por último, apareceu-me também a mim. E a expressão ali, ela tem uma beleza, presbítero, porque é a expressão optomai, né? Que é a visão ocular. E ela está no sentido de que Paulo foi passivo na visão. Ele não foi ativo, né? Tem uma versão que diz assim, ele foi visto por mim, mas tem uma versão que diz, ele apareceu. Ele foi visto, pode até dar a entender que a pessoa viu, mas quando diz ele apareceu, dá a entender que a pessoa sofreu a aparição. E foi isso que aconteceu. No caminho de Damasco, ele sofreu a aparição. E ela foi tão ocular que cegou. Não foi mental, ela foi ocular ao ponto de cegar, não é? E ele disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, assim, as aparições pós-morte, elas fizeram que o homem que fosse opositor do cristianismo se tornasse o maior propagador do cristianismo. Paulo foi tão grande pregador do evangelho que alguém chama de cristianismo de paulinismo. Por quê? Porque a partir de Paulo, o cristianismo ele tomou conta do mundo antigo. Paulo disse que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são fruto do trabalho apostólico de Paulo nas regiões da Ásia Menor. Há um detalhe interessante, evangelista, presbítero e jovens, em Romanos capítulo de número 10, deixa eu ler esse texto. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Nós vamos perceber que a fé na ressurreição de Cristo é uma condição à salvação. Se eu não crer que Cristo ressuscitou, minha salvação está em risco, eu vou perdê-la. Paulo diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus, em sua presciência, sabia muito bem que haveria muitas heresias, muitos falsos ensinos que iriam pôr em dúvida se Jesus ressuscitou ou não.
Então veja que coisa interessante. Jesus poderia ressuscitar sem deixar nenhuma evidência. Seria mais ou menos assim. Ressuscitou, subiu ao céu, quem quiser acreditar que acredita. Aí é com você e a fé. Mas veja quantas evidências Jesus deixou, né? Isso. E o evangelista Marcelo Teles fala isso muito bem, com muita propriedade na sua obra. Mas vamos lá, contar algumas. A pedra que foi removida, o sepulcro que estava vazio, os anjos lá para testemunhar, ele não está aqui, porque vocês buscam o vivente entre os mortos. Isso. Jesus não vai de imediato ao céu. Não já pagou o preço, não já ressuscitou? E por que eu não volto para casa? Não, eu vou passar 40 dias aparecendo a pessoas em ocasiões distintas, para que não fique dúvida alguma que eu ressuscitei. Aí Jesus passa 40 dias aparecendo. Certa ocasião, diz assim, olha, se eu aparecer só esse grupo aqui dos 11, vão dizer que eles tiveram uma ilusão, assim, Isso, uma alucinação. Uma alucinação. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aparecer a 500 de uma vez só. Quer dizer, é como se Deus dissesse assim, eu sei que vão tentar negar essa doutrina, mas as evidências que eu deixarei, elas serão maiores. Então, Deus em sua presciência disse assim, você não crê se você não quiser, mas as evidências estão aí. Muito bom. É isso aí, a gente vai para um quadro que eles querem participar agora, depois dessa afirmação da nossa fé, a gente vai para o Quem Sou Eu? Roda a vinheta. É isso aí, a gente vai agora para o Quem Sou Eu, né? E vocês já sabem, a gente vai dar algumas dicas, né, sobre um personagem bíblico e vocês vão ter que adivinhar ou saber, né, descobrir quem é esse personagem, tá bom? Vou começar com a Área 72. Tá bom, vamos lá. O Quem Sou Eu, tela 1. Primeira dica, vinha do campo e me puseram a cruz sobre as costas. E aí? Querem ir para a segunda dica? Não, era 72, homem, calma aí. Querem a segunda dica? Vamos lá? Sou natural de Cirene. Já querem arriscar? Vou na terceira, tá? Ficou fácil. Ajudei Jesus a levar a cruz. E aí? Pode arriscar. Tenta. Eu não sei o nome, eu sei que foi o homem de Cirene, o Cirineu. O Cirineu, mas o nome dele? Não sei. E aí? Pode dizer. José de Arimateia. Quer arriscar de novo? Eu vou passar, tá? Eu vou ter que passar, tá? Área 18, vamos lá? Pode dizer. Simão Cirineu. Muito bem, tela aí com a resposta, Simão Cirineu, né? Exatamente. Só lembrando do hino da harpa, né? Vamos lá. Vamos para a segunda pergunta. Eu vou começar todas elas com a Área 72, então, porque a gente vai... Vamos lá. Tela 1. Fiquei aprisionada por um espírito de enfermidade. Querem tela 2? Eita, Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Posso botar para tela 2? Pronto. Sofri por 18 anos. Querem a tela 3? Vamos lá. Fui curada por Jesus. Aquela que... Teu nome? É aquela mulher que tava corcunda, que ela tocou na orla dele e foi curada. Eu vou aceitar. Porque a mulher encurvada, ela era corcunda de alguma maneira. Me permita. Pronto, vamos lá. Muito bem. Pronto, aí foi... Qual é a hora? 72, isso aí, muito bem. E aí a terceira, né? Vamos lá, tela 1. Fui ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e vi a pedra da sepultura removida. Querem arriscar? Querem, tem certeza? Está mais simples. Quer arriscar? Então, vamos Maria lá. Madalena? Como? Maria Madalena? Eu vou aceitar logo de primeira, porque como vocês
É isso aí, Maria Madalena. Tela 2, sou de Magdala, né? E tela 3, fui a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição. Né? Tela com a resposta aí, Maria Madalena. Muito bem, exatamente. A primeira entregou, a produção está dizendo aqui. Mas foi bom, muito bem, isso aí. Então, ficou 4-2, não foi? Sim. Muito bom, pronto. Tá aí, ficou mais equilibrado, né? É isso aí, eles são muito competitivos, tá, gente? Não. Agora a gente vai para um rápido intervalo e antes disso, como sempre, a gente vai com um louvor com a cantora Rebeca Lira. Então sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos chegando no nosso último bloco, né? É o que eu sempre digo, eles ficam extremamente consternados, né? Porque está acabando o programa, né? Mas a gente ainda tem muito mais a aprender, a gente tem muito mais para conversar aqui com os nossos convidados, o evangelista Marcelo Teles, ali coordenador da área 17, né? Professor Givanildo Hermano também, vice-diretor do Seminário Teológico da nossa igreja, né? E nós já queremos perguntar, professor, evangelista, quando é que vai ocorrer a ressurreição dos justos no milênio? Né? Muito bem, então nós já falamos aqui que a ressurreição dos justos ela ocorre em grupos separados, né? Em fases distintas. É chamada de primeira ressurreição. Então nós já falamos sobre um primeiro grupo, que é chamado as primícias, que ressuscitou juntamente com Cristo. Tem a grande colheita, que ocorrerá na ocasião do arrebatamento. E ainda os mártires da grande tribulação, que hão de ressuscitar no final da grande tribulação e irão reinar com Cristo. Agora, durante o milênio, é bom nós lembrarmos isso, que haverá dois grupos de pessoas. A igreja, que estará em corpo glorioso e incorruptível, nós estaremos reinando com Cristo, mas haverá cidadãos comuns em corpos físicos e naturais. São os que escaparam da grande tribulação e vão ser poupados no julgamento das nações e entrarão no milênio em corpo físico natural. Então eles vão casar, vão gerar filhos e no milênio o número de óbitos será muito reduzido, porque não haverá guerra, não haverá violência, Jesus estará reinando. Completamente justo, como? Né? Um governo completamente justo. Isso, o governo justo, Jesus reinando sobre a terra, porém, haverá mortes também no milênio. Então, durante o milênio, tanto irá morrer salvos como não salvos. E quando é que esse grupo vai ressuscitar? Na ocasião do juízo final. Porque há muita gente que pensa que o juízo final é só a ressurreição dos ímpios. Não. Haverá a ressurreição de todos os ímpios e dos justos do milênio. Agora, claro que esses justos, né, serão salvos, os nomes estarão inscritos no livro da vida e os ímpios serão condenados. Então eu posso dizer que é na mesma ocasião do juízo final. Muito bom, interessantíssimo. E, assim, é verdade que dentro dessa realidade do que a gente vem falando aqui da ressurreição, tanto de Cristo como a ressurreição escatológica, as ressurreições escatológicas, né? Tem gente que olha para isso e desacredita, né? E justamente esses incrédulos às vezes passam a estudar,
E para desacreditar mais ainda, só que o problema é que ocorre o efeito contrário. Né? Ateus, pessoas que não creem definitivamente em nada, né? Passam a estudar a ressurreição de Cristo, a Bíblia, e passam a crer. É verdade isso? Sem sombra de dúvida. Veja, das muitas coisas boas da fé cristã, uma delas é que a fé cristã ela tem respaldo histórico, né? Vou deixar uma deixa aqui para um programa, viu? Fé e história, compatíveis ou incompatíveis. Olha aí. Né? Os acontecimentos narrados na Bíblia, eles têm um cenário, e um cenário histórico. É tanto que os escritores, eles dataram. Isso aconteceu no período de Tibério César, no período em que o sumo sacerdote era Caifás e João Batista. Então a gente encontra para estes personagens fontes textuais e descobertas arqueológicas que comprovam que de fato eles existiram. Inclusive fontes extra-bíblicas. Extra-bíblicas, né? Porque alguém pensa que por ser uma fonte bíblica, ela é tendenciosa. Na verdade, qual a fonte não é tendenciosa? Toda ela. Agora, as fontes extra-bíblicas, elas somam também com as fontes bíblicas para a veracidade do fato. Agora, entendendo que os fatos narrados na Bíblia, eles têm um pano de fundo histórico, quando estes ateus se contrapõem à fé cristã e eles resolvem se contrapor e estudar o assunto, muitos deles foram à conversão. Eu posso citar o nome de 3, C.S. Lewis, Josh McDowell e Lee Strobel. Foram 3 grandes apologistas da fé cristã. Foram como Paulo, né? Eram antagônicos e agora passaram a ser protagonistas ou pregadores da fé cristã. Destacando aqui Lee Strobel, que escreveu o livro Em Defesa de Cristo. Na verdade, o que incomodou ele com a fé cristã foi a conversão de sua esposa. A esposa converteu, né, e ele quis provar para ela que ela estava crendo num mito, numa ilusão. E como ele era formado, ele é formado, que ele ainda é vivo, né, em jornalismo pela Universidade de Yale, então não é qualquer universidade. Ele foi fazer uma investigação mesmo, né? Como jornalista, ele foi atrás de evidências. Então ele levantou a possibilidade da não historicidade do personagem Jesus, mas viu que as evidências apontavam para a sua historicidade, né? Se Jesus não é um personagem histórico, porque é do passado e o que restou dele são fontes textuais, então todos os demais personagens do passado igualmente não existem, porque eles têm fontes bem menos do que em relação a Jesus. Jesus é, sem dúvida, de longe, o personagem histórico mais bem atestado do mundo antigo. De longe, de longe. Então ele já viu que a não historicidade cai por terra. Depois ele viu que o evento crucial era a ressurreição. Então ele foi partir para as teorias antissobrenaturalistas. Dentre elas a teoria do desmaio, a suposta ideia de que Jesus não morreu na cruz do Calvário, mas teria tido um coma, um desmaio, uma catalepsia. Então ele foi sepultado ainda vivo. Depois ele mesmo arrastou a pedra e saiu de lá com as feridas e dizendo: aí eu ressuscitei. Só que aí, quando ele vai entrar em campo, ele vai a um médico e vai pesquisar o que é que um médico diria da crucificação. O doutor Alexander, que ele conversa, e inclusive foi feito um filme da conversão, né, de Lee Strobel, e o doutor Alexander diz assim: olha, você apregoar que Jesus ele sobreviveu ao azorrague e à morte por crucificação é mais milagre do que a ressurreição. Então ele abandonou completamente a ideia da teoria do desmaio. E ainda para completar, o doutor Alexander lê para ele o artigo da Associação Médica Norte-Americana, que diz assim: analisando as fontes textuais dos evangelhos, o que Jesus sofreu pelo azorrague, que só isso já poderia matá-lo, depois somada à crucificação, era impossível ele ter escapado da morte, né? Então até um teólogo chamado Strauss, que é um teólogo liberal que nega a ressurreição, ele tripudia da teoria do desmaio. Ele diz: é simplesmente estarrecedor a ideia de que um homem tenha sobrevivido ao que Jesus passou e se apresente cheio de marcas e sangue e as pessoas passem a crer que ele ressuscitou. Só para lembrar o pessoal que está em casa assistindo a gente, ministro, o azorrague é aquele negocinho com o carro na ponta do chicote, chicote, né? Que Jesus foi submetido
alguém discute sobre se ele foi aplicado antes da crucificação para poupá-lo ou para somar ao sofrimento, né? Há quem diga que o azorrague substituía a crucificação, como que Pilatos dissesse: eu vou dar uma surra nele para ver se a multidão se contenta. Mas não foi. Somou-se, né? Então, Eusébio de Cesareia, que foi um historiador do IV século, ele chega a dizer nos seus relatos que quem passava pelo azorrague tinha suas vísceras das costas expostas, né? Dava-se para ver. E o Salmo 22 diz isso, né? Exato. Eu vejo os meus ossos, eles me contemplam, né? Então, as costas ficaram completamente desfiguradas. Mas só isso poderia levar alguém a óbito. E dizem que as pontas dele eram feitas de ossos. Pedaços de ossos de animais e chumbo, isso na pele. Então, assim, a teoria do desmaio não convenceu, né? Lee Strobel abandonou ela, e depois que ele examinou todas as evidências e as teorias apontadas, ele terminou ao lado da esposa fazendo a oração do pecador, não é? E ele disse: olha, não, a fé que você abraçou, ela tem uma legitimidade histórica, e tudo que é colocado contra não suporta as evidências a favor, né? Josh McDowell, do mesmo jeito, ele foi desafiado em ambiente acadêmico, né, sobre a falseabilidade do cristianismo, e ele foi ler, né, 600 horas, diz ele, em evidências que exigem um veredito. 600 horas de estudo acadêmico. Ele era um homem que gostava muito de ler, né, e chegou à conclusão de que as evidências a favor são mais do que as evidências contra, e levou ele à conversão e se tornou um apologista contemporâneo muito produtivo. Faço referência dele no meu livro, porque ele escreve muito bem e atende às demandas atuais. Lewis, da mesma forma, um ateu inveterado, né? Pois é. E ele chega à conclusão, ele vai estudar os evangelhos, vai estudar as objeções e tudo mais, e acaba se convertendo. O argumento moral convenceu Lewis. Lewis disse assim: não, se Deus existe, então por que o mal existe? Aí ele parou e disse: mas espera aí, se tem mal, tem bem. E quem define o que é bem e o que é mal? Se sou eu quem define o que é bem e é mal, pode ser diferente da sua definição. Tem que ter um ponto onde ele sirva de parâmetro. Aí ele chegou à conclusão: então Deus é aquele que diz o que é bem e o que é mal. Então Deus existe para que haja distinção entre mal e bem. Aí levou ele à conversão, e ele também se tornou um apologista, um defensor da fé, né, extraordinário. A minha sugestão, você que está nos assistindo, quem sabe não acredita tanto, pode questionar. Pois é. Estude um pouco. Jesus. Questione e vá lá e em busca, isso, né? Vá nas fontes. Já fizeram isso e aconteceu coisas boas, né? E, assim, a gente queria um conselho agora, né? Com os jovens, queriam esse conselho, tanto do senhor, ministro, quanto do senhor, professor. Porque muitas vezes os jovens são desafiados constantemente, né? Como falei, dentro da universidade, né, dentro dos ambientes acadêmicos. A gente sabe que existe um questionamento muito grande. Ainda existe uma rejeição, apesar das provas, apesar das lógicas, apesar de tudo apontar para a veracidade do Evangelho, da veracidade de Cristo, etc. Isso. A gente ainda vê um questionamento muito grande sobre isso. E, às vezes, as pessoas elas não sabem como defender essa fé. E muito menos, professor, às vezes sabe como estudar a Bíblia. Porque alguém pode ter olhado aqui o senhor falando, né, de maneira tão clara sobre a escatologia e tudo mais, e dizer: mas como é que eu chego no professor Giovanni da irmã? como é que eu chego nesse ponto? Como é que eu estudo isso, né? E aí a gente queria um conselho dos dois. Um conselho do evangelista Marcelo sobre como defender melhor a fé, e um conselho do professor como estudar melhor sobre a fé, né? Muito bem, eu posso citar as palavras do santo apóstolo Pedro, né? 1 de Pedro 3:15. Ele dá 2 conselhos ali que vão servir para que a gente possa ser uma testemunha para as pessoas que nos interrogam, né? O primeiro conselho é a própria vida. Ele disse assim: antes, santificai a Cristo em vossos corações. Então as pessoas jamais passarão a crer em Cristo se eu digo que sou de Cristo, mas vivo uma vida dissonante. As pessoas precisam ver Cristo em mim, não é? Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Os primeiros seguidores de Cristo foram apelidados, se pejorativamente ou não, não sei, mas de cristãos. Por quê? Porque eles procuravam viver como Cristo. 1 João 3, né, o apóstolo diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Pedro também diz assim, que ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Paulo disse assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E a expressão ali, mimetai, é de mímica mesmo, né? Do jeito que Cristo faz, eu faço, não é? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, né? Então, assim, antes santificai a Cristo em vossos corações. A minha vida vai ser a minha melhor pregação. Diante da minha vida, meu discurso é analfabeto. Primeiro, vida. Mas, não somente vida, né? Porque o Evangelho é palavras e obras, não é? Então, já que eu mostro com frutos, eu também vou mostrar com palavras, com discurso, com pregação. Aí ele diz, antes santificai a Cristo em vossos corações e estejais prontos para responder com mansidão e respeito a qualquer que pedir razão da esperança que há em vós. Então eu tenho que estar pronto. Como é que eu me preparo? Ora, Deus, Ele me deu o livro que fala de Cristo, a Bíblia. Então o crente precisa ser um perito na Bíblia. Eu fui apacentado um tempo por um pastor, antes de vir aqui para o Recife, né? Que um dia perguntaram assim a ele, porque ele não tinha nenhum fundamental completo. Era um homem de instrução muito simples. E perguntaram a ele assim, pastor, vou omitir o nome dele, e o senhor não tem medo, não se sente constrangido quando vem um advogado para a igreja, escutar a doutrina, uma pessoa formada em geografia, em história, em filosofia? Ele disse, eu não. Aí disse, mas eles têm essa formação. Ele disse, mas eles não vêm aqui ouvir filosofia. Eles não vêm aqui ouvir geografia, história. Isso eles aprendem na academia. Aqui eles vêm ouvir Bíblia. E ele disse assim, né? Aqui na Bíblia eu sou doutor. Então, assim, o crente precisa ser doutor na Bíblia. Não se admite menos do que isso. Não é? Nós andamos com este livro. Nós temos versões inúmeras deste livro, né? Até a Bíblia da vovó tem, né? Então, assim, não tem por que nós não sermos instruídos, preparados. Nós temos que ler a palavra, literalmente fazer como Jeremias, achando as tuas palavras, logo as comi e eram como mel na minha boca, né? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa vida regular com a vontade de Deus, né? Alinhada com a vontade de Deus, e esta preparação bíblico-teológica vai nos ajudar a conduzir as pessoas a Cristo, não é? Elas podem decidir não querer, mas elas vão ser postas diante das verdades e tomar uma decisão, porque Deus não quer que ninguém venha a Ele forçado, não é? A proposta de Lutero não era que todo mundo se tornasse, né, um convertido, mas que a Bíblia chegasse na mão de todo mundo. Então essa era a proposta, né? E a nossa proposta é que a mensagem vá a todos, ainda que a gente saiba que nem todos vão acreditar. Seria esse o conselho. Amém. Professor? Eu daria 4 conselhos, né, para quem deseja conhecer a escatologia, que nós reconhecemos que é uma doutrina complexa, difícil. Eu digo sempre que a escatologia não é incompreensível. Ela pode ser compreendida, mas ela é complexa, difícil. Então o primeiro passo é começar orando, né? Para pedir ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso entendimento, que nos esclareça, nos ilumine, para nós podermos compreender. Depois, recorrer às Escrituras. A Bíblia é a nossa principal fonte da escatologia. Os livros, as obras, os comentários nos auxiliam. Os mapas, os gráficos auxiliam na compreensão, mas a nossa principal fonte de qualquer doutrina, e principalmente a escatologia, já que estamos falando, é a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos orar, vamos estudar a Bíblia, vamos obter boas obras, bons livros, né? Boas literaturas que comentem a escatologia. Nós temos, graças a Deus, na nossa Beré, nós temos várias obras, vários livros bons. Eu sempre recomendo os livros do professor Saulo, que é um grande escritor, um grande teólogo, que estuda, ensina, escreve sobre a escatologia. Então, oração, Bíblia, boas obras e assistir os instantes finais. Amém. Muito bom. Puxar as brasinhas para cá, né? Nós temos uma série de 60 programas de 30 minutos. São 30 horas de escatologia que está à disposição. Nós começamos a explicar desde a morte, o estado intermediário, até o estado eterno perfeito. É um curso, né? Sobre... São 30 horas de escatologia.
Aí depois nós comentamos o Apocalipse versículo por versículo. Todos os versículos do Apocalipse estão comentados lá. Depois, Daniel versículo por versículo. Além de outras temporadas. Então, tem, Tá lá, né? não é? É O suspeito em acesso, falar, né? Acesso fácil que nós colocamos na tela, né? O texto bíblico com gráficos, mapas, e a gente vai explicando, fica mais fácil a Interativo, compreensão. né? Interativo. Muito bom. Olha aí, ficou a dica. Evangelista Marcelo, o senhor poderia deixar uma reflexão para nós, orar pela gente, né? E por quem está em casa e assistiu o programa hoje, deixar aquilo que Deus colocar no vosso coração, né? Muito bem. Meus queridos irmãos, diante de tudo que nós ouvimos neste programa, né? Sempre tendo por base o livro sagrado, a revelação escrita, a carta de Deus para os homens, eu queria deixar as palavras do santo apóstolo Pedro, quando ele rebateu aos críticos da sua época, dizendo: não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade e ouvimos a voz quando lhe disse no Monte Santo: eis aqui o meu Filho amado em quem me comprazo. Nenhum de nós aqui, absolutamente, viemos a Cristo pelo coração e jogamos o cérebro fora. Não, nós viemos por completo. A lavagem não foi só cerebral, ela foi uma lavagem corpo, alma e espírito. 1 Coríntios 5:11 diz: vós fostes lavados, né? Que é uma figura da regeneração. Então, nós também, a princípio, achamos a mensagem cristã recheada de sobrenaturalidade, difícil de crer. Mas nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de que, apesar da sobrenaturalidade, havia uma confirmação de que esta mensagem era legítima. E essa confirmação se deu pela experiência quando a gente aceitou a Cristo e recebeu o novo nascimento. Uma transformação de dentro para fora, profetizada já no Antigo Testamento: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra e porei um coração de carne. Está vendo todos esses argumentos que a gente apontou aqui? Todos esses argumentos, eles são subjugados pelo argumento maior. Imagine que nenhum desses argumentos a gente apontasse, mas pare para observar. Nenhuma outra proposta de uma religião consegue causar tanta transformação como a cristã. O que mais poderia transformar um assaltante, um meliante, um bêbado, uma prostituta? Pessoas que vivem na vida, no tipo de vida, no estilo de vida mais avesso e que de repente, da noite para o dia, foram confrontadas com essa verdade e passaram a ser pessoas diferentes, completamente diferentes. Que mensagem poderia trazer tamanha transformação? Então, o argumento da experiência, ele sobrepõe-se a todos os outros. Se nada daquilo que a gente apresentamos aqui lhe convenceu, pelo menos olhe para a transformação que nós vivemos. Olhe para os jovens que estão aí fora, né, desgastando-se no pecado. Vez por outra, nós vemos no noticiário pessoas descendo prematuramente à sepultura. E observe estes jovens que estão aqui. Será que foi a dicção do pastor que os convenceu? Será que é a oratória do pregador que os mantém dentro da igreja? Não. Eles passaram por algo, por um toque especial. Eles passaram por uma cirurgia espiritual. O Espírito Santo que foi dado depois que Jesus foi assunto ao céu, os convenceu de que Jesus é o Cristo profetizado nas Escrituras e que ele morreu para assumir a nossa penalidade, porque o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus teve que morrer, para pagar esse salário, para que nós pudéssemos ficar livres da dívida, porque o pecado é uma dívida que nós tínhamos para com Deus, e Deus pagou a Ele mesmo na pessoa de seu Filho, e foi feita a justiça. Como diz o Salmo 2, que a justiça e a paz se beijaram. No Calvário, ali Deus puniu o inocente como um pecador e fez os pecadores se tornarem inocentes. Então você pode receber também esta vida eterna e ter a sua vida completamente transformada. E eu vou orar por você neste momento, para que estas verdades que foram aqui expostas possam ser aplicadas na sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos por participarmos deste programa, Senhor.
e poder aqui reafirmar as doutrinas que solidificam a nossa fé, que tem base histórica, arqueológica, mas sobretudo que tem base experiencial. Nós passamos por uma experiência da qual não podemos nos desvencilhar, uma experiência impactante, transformadora, e que não só ocorreu, mas que ainda ocorre. Todos os dias nós somos transformados de glória em glória. Eu te peço por estas vidas que estão sendo agora alcançadas por esta programação, que o Senhor possa conduzi-las à conversão, como fez com Josh McDowell, com Lee Strobel e tantos outros, e conosco. Os conduz à conversão legítima em Jesus Cristo, para que eles recebam aquilo que Deus nos prometeu, a vida eterna. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Nós queremos agradecer neste instante a você que esteve nos assistindo, compartilhando conosco esses momentos especiais. Deus abençoe. Isso é muito especial para nós. Queremos agradecer também aos jovens da área 18, da área 72. Muito bem, muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Vocês sabem que sem vocês não tem um programa, né? Deus abençoe a vida de vocês. Estão felizes? Amém? Sim. E também nós queremos agradecer a Deus pela vida dos entrevistados, né? O evangelista Marcelo Teles, muito obrigado, ministro, por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço ao nosso pastor, a honra, não é isso? Ele me liberou até de uma escala para estar aqui participando. E também quero agradecer à Rede Brasil, ao evangelista Sonivaldo, ao senhor que tem conduzido muito bem esse trabalho. Agradecer aqui aos jovens, é bom estar entre vocês. E mandar um abraço para a área 17, senão eles me matam depois, né? Um abraço para toda a área 17. Deus abençoe minha esposa e minha filha. Glória a Deus. Professor, muito obrigado pela presença. Nós aqui agradecemos o convite, é uma honra para mim estar participando desse programa. Amém, professor, muito obrigado. E também queremos agradecer, né, aos músicos, Deus abençoe em nome de Jesus, a nossa cantora Rebeca, Deus abençoe, Rebeca. Muito obrigado pela presença e a gente já vai de louvor com a cantora Rebeca Lira. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais, oh aleluia, oh glória a Jesus. Bem mais que o perdido espera te encontrar, nós te aguardamos, Jesus. Bem mais que o filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Só quem espera por ele cante e declare: eu te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz.